digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Amém? Antes de iniciar a palavra, eu quero fazer uma oração. Coloca diante do Senhor que Ele é poderoso para fazer aquilo que nós não podemos fazer. A sua palavra diz, porque para Deus nada é impossível. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, nos colocamos diante da sua presença gloriosa nessa noite, meu Senhor, a glória de Deus, para te louvar, para te exaltar, meu Pai, pois o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, meu Deus, meu Pai, ó Deus Santo, Deus de poder, meu Pai, eis-me aqui diante da sua presença, meu Pai, me envolve, Senhor da glória, meu Pai, com o seu poder, com a sua glória, venha me revestir nas suas armaduras espirituais nessa noite, Senhor da glória, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, que quando eu abrir minha boca não seja mais eu, Senhor, meu Pai, mas sim a tua presença que habita em vós essa noite, meu Deus, meu Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, Senhor da glória, meu Pai, ó Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso, vai tocando, papai, em cada coração, ó Espírito Santo, a tua palavra venha falar por nós, meu Pai, ó Deus Santo, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo, meu Pai, que o Senhor quer falar por nós, Senhor da glória, meu Deus, meu Pai, ó Espírito Santo de Deus, nessa noite eu quero repreender, meu Pai, todo o espírito maligno, toda barreira, todo o peso, meu Pai, toda distração espiritual nessa noite vai bater em retirada, vai cair por terra, Senhor da glória, Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, acampe anjos nessas portas, acampe anjos nesse altar, com a espada de fogo desembanhada, cortando os laços do inimigo nessa noite, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a igreja diz, amém. As palmas agora e exaltam o nome do Senhor Jesus, amém. Pode tomar seu assento, igreja, para a gente meditar com tranquilidade, refletir no que o Senhor quer falar para nós essa noite. Eu quero convidar a igreja a estar abrindo a Escritura Sagrada no livro do profeta Samuel, o segundo livro do profeta Samuel, no seu capítulo 6. É só mais uma para completar o que Deus vem falando por esses dias, através dos anjos dessa igreja, dos pastores, dos obreiros. E eu creio que Deus vai continuar falando com cada um de nós nessa noite. Livro do profeta Samuel, segundo livro, capítulo 6. Tem um primeiro livro, tem um segundo, no qual é a guerra travada, e nós vamos ver a transição da teocracia para a monarquia. E sempre quando há mudança, sempre tem barreiras, tem obstáculos, tem um lado que é a oposição contra aquele governo, contra aquela liderança. Não é diferente dos dias de hoje. Nós vivemos uns dias de guerras, de lutas, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele sempre esteve e sempre estará eternamente. Aleluia. Davi traz a arca para Jerusalém e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em primeiro, os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levar dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios e com tamborins, e com pandeiros e com símbolos. E chegando a ele de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender ou a cair. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor?
E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom, Geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, Geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-Edom e toda a sua casa. Amém, igreja? As palmatórias exaltam nosso Senhor Jesus por essa palavra. Palavra gloriosa na parte do nosso Senhor para as nossas vidas nessa noite. Estamos nessa noite no culto de família e eu não podia deixar de falar. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem me proporcionado. Há 10 anos atrás eu não tinha nada na minha vida, irmãos. Cheguei aqui na Vila Maria Alto com a mão na frente e outra atrás. Quem me conhece há 10 anos atrás viu como eu cheguei na igreja, Comunidade Evangélica Última Trombeta. E hoje, para a glória de Deus, hoje eu tenho Jesus Cristo na minha vida. Eu tenho uma família abençoada, eu tenho a minha esposa, a missionária Kelly como esposa. Quero louvar a Deus pela vida dela, pela vida do meu filho Daniel. E completamos 8 anos de casamento. Eu quero louvar a Deus por essa família, eu quero louvar a Deus, porque se não fosse a presença de Deus, nós não tinha chegado esses 8 anos. Não tinha chegado o Daniel, Deus não tinha abençoado. Isso tudo está acontecendo, isso tudo eu estou vivenciando por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, Ele pode fazer todas as coisas sobre as nossas vidas. Oh Deus Santo Deus, nós vamos olhar aqui os casamentos de hoje, para ele ser duradouro, para ele viver eternamente, até que a morte nos separe. É necessário ter a presença de Deus, igreja. É necessário ter a presença, não é fácil. A missionária Kelly, ela teve uma criação, o evangelista Ricardo teve outra criação, mas quando nós estamos na presença de Deus, a criação é uma só. Obediência à palavra do Todo-Poderoso nessa noite. Oh Deus Santo, Deus do poder, Deus maravilhoso. Então o que vai fazer o casamento ser duradouro na presença de Deus é a palavra do Senhor, porque eu e a minha esposa sabem que nós precisamos obedecer a palavra do Todo-Poderoso, porque Deus, Ele não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente nessa noite. Então eu quero louvar a Deus, sou muito grato a Deus por tudo que o Senhor tem nos proporcionado e que eu tenho vivenciado, irmãos. Nunca imaginei viver o que estou vivendo na presença do Todo-Poderoso. Só Jesus pode proporcionar isso para nós. E baseado na palavra, no que nós acabamos de ler, nós vamos olhar que esse tempo, um tempo de transição, o tempo da teocracia para a monarquia, no qual o povo de Israel está querendo um rei para si. E esse rei é levantado, Saul que agora reinou 40 anos. Nós vamos olhar que Saul teve todos os privilégios. Saul agora ele é cheio do Espírito Santo, ele profetiza. E nós vamos olhar que dentro desse período de transição, nós vamos olhar que Saul começou bem, mas terminou mal. Porque agora Saul ele começa a reinar sem a presença de Deus. Ele agora acaba se afastando da direção, do comando do Todo-Poderoso, porque agora ele prefere fazer a sua própria vontade, o seu próprio querer. Ele prefere sacrificar do que obedecer. Mas a palavra do Senhor ensina para nós, igreja de Cristo Jesus, que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E nós vamos olhar que dentro dessa transição agora, Saul, ele começa a reinar não com a presença, ele começa a reinar com a glória do que ele agora está reinando, do que ele pode proporcionar. Nós vamos olhar que ele agora está sentado no trono, e agora ele tem uma coroa, ele tem prata, tem ouro, tem soldados à sua disposição. Então ele está reinando com o quê? Com essa direção, a direção do homem, a sua própria vontade, o seu próprio querer. Mas vamos olhar que agora vai passar um tempo, e esse tempo agora é propício para que Deus agora comece a dar continuação à sua promessa, porque Deus ele não quer ver o seu povo perecer. Porque naquele tempo, no tempo de Saul, havia muitas coisas, muita riqueza, havia um exército glorioso, um exército que agora são homens fortes, homens valentes, homens de estatura grande. E nós vamos olhar que agora, nesse tempo, no tempo de Saul havia um tabernáculo, e nós vamos ver que nesse tempo havia sacerdote, havia levita, havia todo tipo de liturgia como existe nos dias de hoje. E nós vamos olhar que nesse tempo, no tempo de Saul, havia um sacerdote que estaria obedecendo a palavra do Senhor, havia os levitas que agora estão obedecendo aos mandamentos do Senhor. E
templo, nós vamos olhar que havia 3 repartições dentro do templo do Senhor. Nós vamos olhar que havia agora o pátio, o Deus Santo, o lugar santo e o lugar santíssimo. E cada repartição havia uns objetos: a mesa da preposição, a pia de bronze, o candelabro, altar de incenso. Presta atenção, porque o altar de incenso vai falar de oração, vai falar de adoração. Se tem altar, também tem sacrifício. Presta atenção, igreja. O Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso, Deus maravilha. E as 3 repartições tinham que ter os objetos no que agora o templo foi construído, foi agora determinado pela mão do Todo-Poderoso. E nós vamos olhar que nessas repartições havia uma repartição que estava vazia, que estava em falta, que é o lugar santíssimo, o lugar do santo, aonde que ficava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança não está lá, naquele lugar que devia estar. E agora nós vamos olhar que a Arca da Aliança, ela está por caminhos agora distante de Jerusalém, está fora do templo, está fora da onde o pessoal, o povo de Deus está adorando. Essa Arca da Aliança já está 68 anos afastada de Jerusalém. O Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso, Deus de vitória. Só da casa de Abinadab a Arca da Aliança já está há 20 anos e nada acontece na vida daquela família de Abinadab. Nenhum indício de prosperidade, nenhum indício de cura, de libertação. O Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. Mas vamos olhar aqui agora no templo de Saul. O Deus Santo, tem sacrifício, tem adoração. O Deus Santo, tem todo tipo de liturgia. Mas menos uma coisa que fazia sentido naquele lugar: é a presença do Todo-Poderoso. O Deus Santo, Deus de poder, o Deus Santo, no dia de hoje o meu altar, o seu altar pode ter adoração, pode ter oração, pode ter prata, pode ter ouro, mas se não tiver a presença de Deus, nada acontece nessa noite. O Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso, Deus de vitória. Para alguma coisa acontecer na minha vida, na tua vida, é necessário nós ter a presença do Todo-Poderoso nessa noite, porque a presença que vai fazer sentido, é a presença nessa noite que vai trazer cura, que vai trazer salvação nessa noite. É a presença de Deus que vai fazer a diferença na minha vida, na tua vida. Nós vamos olhar, o Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. E a presença de Deus marcou a vida de Eliseu. Quando a pastora está aqui pregando, falando assim, que a tsunamita falou assim: olha lá, eu vejo um grande homem de Deus passando. Olha lá, um grande homem de Deus. Você vê que a presença de Deus, ela nos faz grandes. A presença de Deus, ela faz nós se destacar diante do pecado, diante das coisas erradas, diante da humanidade, diante da sociedade. É a presença de Deus que faz a diferença. Agora o pastor Igor pregou agora esse dia sobre Pedro, que foi agora pescar e nada ele pescou, pescando a noite toda, tentando a noite toda, mas nada pescou. Sabe por quê? Sem a presença de Deus nós não vai a lugar nenhum. Quando Pedro observou que ele tinha que lançar a rede sobre a palavra do Todo-Poderoso, o Deus Santo, teve multiplicação naquele cenário de escassez, teve multiplicação, porque a presença de Deus estava naquele lugar. Aonde tem presença, tem cura, tem libertação, tem salvação, tem multiplicação. É a presença de Deus que vai fazer a diferença na minha vida, na tua vida, no teu casamento, na vida dos teus filhos, na vida do teu esposo. É a presença, é a presença, é a presença de Deus. O Deus Santo, é a presença, é a presença, é a presença de Deus. Ele é a base de todas as coisas da nossa vida. O Deus Santo, a presença de Deus, ela vem primeiro do que a humanidade. A presença de Deus, ela vem primeiro do teu carro. A presença de Deus, ela vem primeiro do que a prata e o ouro. A prata e o ouro. É a presença de Deus que faz a diferença na nossa vida nessa noite. Nós poderemos buscar tudo nessa terra, tudo, mas nós temos que buscar primeiro a presença de Deus nessa noite, porque a presença de Deus, ela corresponde a todas as coisas na minha e na tua vida nessa noite. Ó Deus Santo, sem a presença de Deus nós não chegamos a lugar nenhum. Ó Deus Santo, nós vemos que
Pedro, ele foi se afastar da presença. Mas para onde irei eu? Para onde irá eu? Cada um de vocês? Se somente Jesus Cristo de Nazaré tem palavra de vida eterna nessa noite. Mas Saul, pai, ele está pensando que está tudo bem. Porque quando nós temos a prata e o ouro à nossa disposição, quando o nosso cerebro está cheio, aí nós entramos na zona de conforto. Nós não queremos orar mais, nós não queremos jejuar mais, nós não queremos mais ler a palavra, nós não queremos mais adorar ao Todo-Poderoso, porque nós estamos carregando a prata e o ouro. Olha Saul está no trono, Saul tem coroa de rei, mas não tem presença lá, cheio de cantar na baçaia. Oh Deus Santo, Deus de poder. Mas olha Davi, está lá atrás das vaiadas, sem coroa e sem trono, mas em todas as batalhas travadas, a presença de Deus estava com Davi. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. É por isso que Davi escreveu o Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso, Deus vitória. Ele vai passar pelas lutas, ele vai passar pelas batalhas, mas a presença do Senhor está com ele. A presença do Senhor está no vale, a presença do Senhor está na casa do oleiro, a presença do Senhor está na fornalha de fogo ardente. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso, Deus de maravilha. Daniel está na boca dos leões, mas os anjos estão acampados ao seu redor nessa noite, em nome de Jesus. Oh Deus Santo, a presença é a presença. Quem tem presença aqui nessa noite? Quem tem presença aqui nessa noite? Quem tem presença lá bacana Arábia? Adora quem tem presença nessa noite. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. Você pode passar a luta travada que for, mas você tem na presença de Deus, você tem tudo, tem tudo, tem tudo, tem tudo, tem tudo, tem tudo nessa noite. Irmão, nós podemos passar a luta que for, até se for para perder a nossa própria vida, nós temos a presença, nós temos tudo. Porque a presença ela representa, oh Deus Santo, a cura, ela representa a transformação, oh meu Deus do céu, ela representa a salvação das nossas almas. Oh Deus Santo, Deus, o importante é ter a presença na nossa vida. Oh Deus Santo, eu vivenciei um caso esses dias. Eu fui no velório, o enterro do nosso irmão Caio. Conversei muito com o Caio antes de se agravar essa doença. Falei muito de Jesus com ele, falei da transformação que Jesus fez na minha vida. Eu tive o privilégio de falar com o Caio sobre o que é Jesus. Glória a Deus. E hoje meu coração se alegra, porque hoje ele não está no nosso meio, mas ele está no braço do Pai. Porque antes dele falecer, o Caio, ele entregou a sua vida para Jesus Cristo de Nazaré e foi batizado. E a palavra ensina: aquele que crê e for batizado, oh Deus Santo, será salvo naquele grande dia. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso, Deus de vitória. Isso alegra o meu coração, irmãos, porque ele morreu com a presença. Ele não morreu sem a presença de Deus. É a presença na nossa vida que vai fazer diferença, igreja. Oh Deus Santo, Deus, não é o carro, não é seguidores, não é nada disso, é a presença do Todo-Poderoso nessa noite. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. Até no deserto que nós vamos passar, a presença de Deus é a diferença na minha e na tua vida nessa noite. Mas Saul está reinando sem a presença. E como reina sem presença? Como lidera sem presença? Vai chegar um tempo determinado na nossa vida que isso vai de mal a pior, irmãos. Nós vai perder o controle de todas as coisas. O carrinho da pipoca vai bater, vai capotar. Olha lá quando agora Saul, glória a Deus, quando Deus levantou o profeta Samuel e determinou: eu já tenho provido de um rei. Vai na casa do Belemita. Levantou o menor da casa.
onde a família não dava nada, onde ninguém olhava para Davi, onde ninguém queria fazer o que Davi estava fazendo. Aquele serviço era específico para Davi, porque não tem estatura, a família não olhava ele com outros olhos, mas havia um Deus no céu, estava contemplando o deitar e o levantar de Davi, porque mesmo os seus familiares não olhando para ele, mas já tinha um Deus no céu olhando. Deus já tinha escrito a história de Davi bem antes dele nascer. Meu Deus Santo, Deus já tinha preparado esse homem segundo o coração de Deus para reinar no lugar de Saul. E o que me alegra no meu coração é que Davi ele quer fazer a diferença. Davi ele está olhando a queda de Saul, mas ele não se alegra. Isso me alegra muito no meu coração, porque ele não se alegra com a queda de Saul. Meu Deus. Aleluia a Deus. E quando ele está sofrendo a perseguição de Saul, ele teve Saul nas suas mãos. E ele respeita a unção, é o ungido de Deus. Quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Por Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. Davi, ele está passando um processo. E essa parte de processo Deus falou também com a pastora Raquel. Para gerar, irmãos, é um processo difícil. Para Deus levantar grandes líderes, não só na antiguidade, mas como nessa geração do século 21, é necessário os grandes líderes passar um processo. É um processo da fornalha de fogo ardente, é um processo dentro da cova dos leões, é um processo de perseguição dentro das nossas casas, como Ana passou através de Penina. É um processo. Como que Deus vai marcar a vida de grandes líderes se eles vão passar por um grande processo? E nós, essa geração, quer gerar sem passar pelo processo. É impossível isso. Nós vai passar primeiro pela mão do oleiro, porque ele precisa reformular, ele precisa fabricar, ele precisa modelar o vaso. Então ele fala para Jeremias, desce na casa do oleiro. Ele desceu na casa do oleiro e ele viu que o oleiro estava trabalhando naquele barro. Você vê, era barro ainda, não era nem vaso. Você vê que nós todos somos barro. Então esse barro muitas das vezes está sendo amassado, está sendo prensado, está sendo modelado para se transformar no grande vaso de Deus. Alabaxou e cantarabasai. Ananias, vai lá, porque ele para mim é um vaso escolhido. Olha, Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. Nós podemos errar, nós podemos cair, mas o oleiro está sempre trabalhando na minha e na tua vida. Sabe por quê? Porque eu e você somos vasos escolhidos na presença do Todo-Poderoso nessa noite. Aleluia a Deus, alegra muito o meu coração. Mas não vai parar por aí. Nós vamos olhar que é necessário que nós estamos passando nessa geração. É Deus balançando, sacudindo essa geração para levantar grandes líderes, para liderar. Como que eu vou falar que eu fui curado se eu não passei pela enfermidade? Não tem como. Como que eu vou falar que Jesus me transformou se eu não passei pelo vale da sombra da morte, no qual eu estava há outros dias cheirando cocaína e passando por 2 overdoses? Não tem como. Não tem como eu pegar e falar que eu passei pelas cadeias se eu não passei. É necessário, Deus vai permitir nós passar por tudo isso, porque Ele está marcando a minha e a tua vida. Ele está escrevendo uma nova história em Cristo Jesus, na minha e na tua vida nessa coisa. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Esquece o passado e avança no presente, avança para o futuro, avança por algo que é Cristo Jesus nessa noite. Jesus é maravilhoso, aleluia. Então Jesus está marcando a vida de Davi. Olha a perseguição, ele colocou ele logo no lado de quem? De Saul. Foi cantar para Saul. Olha, foi ser o servo de Saul. Deus tem os seus meios de trabalhar. Aleluia. Poderia ser descoberto que ele, por ungir da rei, perdeu sua cabeça.
Mas Deus tem o controle, oh meu Deus do céu, oh meu santo Deus, Deus está no controle de todas as coisas, igreja, alabaxuda e canta, alabaçai. Ainda que você tenha pensado, é o meu fim, acabou nada, oh meu santo Deus de poder, o melhor não é o início, é o fim das coisas, alabacanta. Quem falou que é o início que é bom, é o fim das coisas, porque o começo é o processo, o meio é o processo, não vem a grande vitória sobre a minha e a tua vida nessa noite. Quando eu sou glorifico e exalta, é no final que vai ter vitória nessa noite. É no final. Ei, Pai! Olha Jó, o homem mais rico da terra de cruz. Deus permite Jó perder tudo. Deus está trabalhando no processo, é Deus marcando a vida de Jó, mostrando para Satanás: ó, meu servo não me adora pelo que ele tem, ele me adora pelo que eu sou. Aleluia, Deus! Aleluia! Presença de Deus! Aleluia! Até vergonha sem caminho temos, porque Jó não conhecia, só conhecia Deus de falar, de ouvir. Deus dá testemunho de Jó falando que ele é um homem temente. Meu Deus do céu, alabacandarábia, que se desvia do mal. Meu Deus do céu, alabaxu e canta alabaçai. Ô Deus santo, é Jó priorizando a presença de Deus na vida dele. Jó está saindo da sua casa 10 caixões. Meu Deus do céu, é 10 caixões, irmão. Um caixão, nós queremos que Deus tire a nossa vida. Imagine 10 caixões. Irmão, a estrutura desse homem, olha o processo que Jó está vivendo. Eu não consigo nem calcular isso. Eu não tenho estrutura para isso. Até hoje eu sou abalado com a morte do meu pai. Faz muita falta. Já tem muitos anos. Meu pai era tudo também. Imagine 10 caixões saindo da casa do Jó. E esse homem continua adorando a Deus. Ele podia ter murmurado quando perdeu a riqueza. Não. Ele se prostrou quando perdeu a família, irmãos. Em referência ao luto, ele rasgou as suas vestes e jogou cinzas para o alto, que era assim como eles ficavam de luto naquele tempo. Mas ele não pecou, irmão, em todo. A presença de Deus tem que ser a prioridade na minha e na tua vida. Agora, Davi, vou correr aqui, se for lá, já está avançando. Mas agora, Davi, ele agora é levantado para reinar. Só que me chama a atenção na vida de Davi, que Davi não quer reinar sem a presença de Deus. Saul teve 40 anos para buscar a arca da aliança, que é a representatividade da presença do Todo-Poderoso. Se você olhar a arca da aliança, a cada item, a cada descrição que foi escrita, aponta para Cristo. O Antigo Testamento, tudo aponta para Cristo. A água saindo da rocha, o céu virando padaria, descendo maná, tudo aponta para Cristo. Aleluia, Deus! E vamos olhar que não é diferente. Quando Josué está indo para a batalha, os sacerdotes e os levitas estão levando a arca. E tinha um jeito de carregar a arca. Era sobre os ombros. Para ele saber o peso. E é carregar a presença de Deus. Aí o que acontece? Tinha os princípios que eles precisavam obedecer à distância de 1 quilômetro, 1 quilômetro e meio, não recordo especificamente, mas tinha que manter uma distância. E quem ia à frente era a arca do Senhor. Olha, Santo Deus, porque a arca do Senhor ia liderando, ia guiando o povo, como no deserto também. Olha, Deus Santo, e quando a arca da aliança entrou dentro do mar, dentro do rio de Jericó, olha, Deus Santo, o rio se abriu e o povo passou a seco. Olha, Deus Santo, grande poder, e essa presença está aqui nessa noite para te guiar nessa noite. Olha, Deus Santo, a presença de Deus está abrindo caminhos para você passar nessa noite. A presença de Deus está abrindo porta
portas para mim e você passar essa noite. É a presença, está abrindo caminhos dessa noite, está abrindo caminho no deserto, está abrindo caminho nesse vale, está abrindo caminho nessa noite aonde você precisa passar. E não é diferente, hoje a igreja, ela segue quem? O cabeça é Cristo. Cristo vai na frente e a igreja vai atrás. Salamacantarápia, oh Deus Santo, Deus de poder. E Davi ele não quer começar a reinar sem presença. Então ele vai juntar os soldados. Vamos buscar a arca. Eu não posso reinar sem a presença. É verdade, Pai. A presença é tudo na minha vida. A presença é tudo na minha vida. Como que eu vou reinar? Como que eu vou liderar esse povo sem a presença do Todo-Poderoso? Oh Deus Santo, Deus de poder. Não tem como, igreja. Não tem como eu liderar minha casa sem a presença. Não tem como liderar uma igreja sem a presença. Não tem como liderar dentro do meu serviço sem a presença. Não tem como eu liderar a vida do meu filho sem a presença. É a presença que vai fazer a diferença. É a presença nessa noite. Aí a arca está 20 anos dentro da casa da Abinadab. Nada acontece. Aí chegou Davi. Pegou, usar, mas aí pegou a arca, colocar em cima do carro de boi. E os bois estão levando. Só que o interessante é que quando eles pegou essa arca, nada acontece. Era para acontecer, mas não acontece. Deus permitiu que essa arca chegasse na ilha de Nacon. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus tem um propósito. Deus está vendo que eles já estão fazendo a coisa errada. Deus vai permitindo até certo ponto. Mas chega um momento na ilha de Nacon. Era como se Deus tivesse colocado os seus pés na frente dos bois, para o boi tropeçar. E a arca vem, caía e usava, vem colocar a mão. Ninguém poderia colocar a mão na arca da aliança naquele tempo. O Deus só tinha o seu requisito, tinha os seus princípios que era necessário obedecer. Nem o rei podia tocar na arca da aliança, muito menos usar Abinadab, ninguém. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. Mas agora Davi está vendo que agora foi tirado a vida de usar. Oh Deus Santo, porque as coisas de Deus não pode brincar. Oh Deus Santo, não pode, oh Deus Santo, fazer de qualquer jeito. A presença de Deus nós podemos carregar de qualquer maneira. Oh Deus Santo, uma hora está na igreja, uma hora está no mundo. Oh Deus Santo, uma hora eu estou cantando funk e uma hora eu estou aqui adorando a Deus. A presença de Deus não pode ser carregada de qualquer maneira. Não pode ser carregada na fornicação, no pecado. A presença de Deus ainda é santo, 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 é santidade. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. Precisamos ser santo, 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 como é a presença do Todo-Poderoso nessa noite. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. E agora Deus faz uma ruptura sobre os atos. Aí Davi viu aquilo, Davi ficou irritado com aquilo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Porque até então está sendo feita a coisa errada. Eles estão indo lá, adorando, tocando tambores, tamborins, todo tipo de instrumento. Estão fazendo a coisa errada e estão fazendo cara de alegria. Ai, Deus entra no meio. Oh Deus Santo, não é dessa forma, é do meu jeito. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. E agora Davi, sem saber o que fazer, pega a arca da aliança e leva a casa de Obed-edom. Aleluia, Deus. Obed-edom é servo do Senhor, mas sua família era porteiro do templo. Eles adoravam o Senhor, era servo fiel a Deus, servia ao templo, toda a sua família. Se não me engano, são 8 filhos, se não me engano. Essa família está passando uma necessidade, está passando por luta. E aí, quando essa presença entra na casa deles, a Bíblia vai salientar. E quando, por 3 meses, a presença de Deus dentro da casa deles, toda a sua casa foi abençoada. Toda a sua família. Por isso que é importante nós ser fiel a Deus.
Por isso que é importante nós ser fiel à presença do Todo-Poderoso. Oh Deus Santo, ainda que nós venha passar por escassez, ainda que nós venha passar por falta, por algo que está faltando na nossa vida, nós precisamos continuar sendo fiel à presença do Todo-Poderoso. Nós não podemos nos corromper com as coisas do mundo. Oh Deus Santo, Deus poder, precisamos ser fiel, porque no tempo determinado pelo Senhor, Ele vai nos abençoar em nome de Jesus. Só que aí Davi, ele quer reinar, mas reinar não é dessa forma. Davi está com pressa. Só que o negócio da pressa acaba fazendo eu e você fazer a coisa errada. Porque a pressa, ela vai ativar um organismo nosso de nós ficar acelerado. Porque a pressa, ela começa de dentro da nossa alma. Aí nós, nossa, eu preciso ter pressa, preciso acelerar isso. O nosso organismo vai ativar. E vai chegar, nós queremos tanto aquela coisa, e a gente vai fazer coisas passando pelos princípios do que Deus ordenou sobre as nossas vidas. E assim foi na vida de Davi. Davi, ele não pensou, ele só quis buscar a presença. Só que para buscar a presença de Deus não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Não é do jeito acelerado que nós, os paulistanos, essa humanidade, tem enfrentado. Que as coisas, orou agora 10 minutos, nós queremos milagre 100%. Só que nós estamos numa geração que ora 10 minutos, quer tantos milagres. Nós é uma geração que ora 1 hora. Nós queremos viver a profundidade de Deus. Só que para viver a profundidade de Deus, as maravilhas de Deus, nós temos que pagar um preço. Oh Deus Santo, oh Deus de poder, Deus maravilhoso, Deus vitória. E é isso que está nos pegando no dia de hoje. Nós não queremos pagar um preço. Nós queremos orar a oração de micro-ondas e receber grandes milagres. E Deus, Ele é justo, Deus é justiça. Deus, Ele vai nos abençoar conforme a nossa plantação. O que nós temos plantado na nossa madrugada, o que nós temos plantado no momento de oração, é isso que vai fazer a diferença na minha e na tua vida. Para viver uma vida de profundidade com Deus, nós precisamos pagar um preço. Um preço na madrugada, como está frio, 13 graus. Ninguém quer levantar na madrugada. É ruim, eu acho que é ruim, mas é o preço. O preço é frio demais, mas é o preço. Para ter relacionamento, para ter intimidade com os céus, é necessário pagar um preço. Renúncia, isso chama renúncia. Irmão, renúncia dói, renúncia é difícil. Mas aí nós vamos olhar que Davi, com pressa, vai fazer a coisa errada. E nos dias de hoje não é diferente. Você vê que muitas pessoas casam com quem não é para casar, namora com quem não é para namorar, faz aliança com quem não é para fazer aliança, porque está com pressa. E essa pressa vai levar você para um caminho totalmente diferente do que Deus ordenou na minha e na tua vida nessa noite. Mas olha para o GPS. Muitas das vezes nós erramos a rota, menos para o GPS. Aí o GPS ele vai recalcular a rota. E é assim que Deus faz na minha e na tua vida. Quando nós erramos a rota, porque Ele ama a minha vida e a tua vida nessa noite. Então aprenda nessa noite, irmãos. Não somos eu também. Eu preciso aprender isso. Não é na velocidade, é a direção do Senhor. Aleluia, Deus. O importante nessa noite não é a velocidade que nós estamos enfrentando as nossas lutas, oh Deus, na nossa diversidade, oh Deus Santo, buscando aquilo que o Senhor prometeu e nós estamos buscando, naquela velocidade, oh Deus, porque nós sabemos que Deus tem para nos proporcionar é grande, é maravilhoso, mas não é na velocidade, é na direção do Todo-Poderoso nessa noite. Quando Davi recalculou a rota, Davi olhou que não era do seu jeito, era do jeito do Todo-Poderoso nessa noite. Davi, ele teve que parar, ele parou e teve que recalcular a rota. Ele foi olhar
Chamou o sacerdote e foi olhar os mandamentos. Os levitas que quem carregar a presença. Aí quando ele viu, recalculou. Agora sim. Recalculou a rota e está na direção. E quando estão na direção, a Bíblia vai salientar, presbítero, que Davi, todo o povo, até o povo da antiguidade, vê na arca da aliança entrando. Oh meu Deus do céu, isso alegra muito meu coração. É como se eu estivesse entrando dentro da história. Aquele povo alegre, vê na presença, a arca da aliança entrando dentro da cidade de Jerusalém. E o povo, a Bíblia vai salientar que eles adoravam com força. Você vê que quando nós começamos a fazer a coisa certa, nós adoramos com força, nós adoramos com vontade, nós adoramos com dignidade, porque nós estamos fazendo a coisa certa, do jeito certo, na direção certa. Então nessa noite, fique com essa palavra. O importante não é a velocidade que você está enfrentando as lutas, mas é a direção do que Deus está nos ordenando nessa noite. Que grande vai ser a minha e a tua vitória no nome de Jesus, Jesus, Jesus. Se coloque sobre os seus pés nessa noite, eu quero orar pela vida de cada um de vocês essa noite. O Senhor está na casa. O Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso, Deus vitória, Deus de maravilha. Aquieta o teu coração, porque o importante não é a